Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional até às 17 horas. Chama-se Dona Teresa de Távora, Amante do Rei, e é o mais recente livro escrito por Sara Rodi, que é a minha convidada nesta emissão do Germano Campos Convida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu convido-a, eu a entrevisto-a aqui na RDP Internacional. Quem é esta Dona Teresa e de que rei estamos a falar? Estamos a falar do Dom José I. Esta mulher, Dona Teresa de Távora, portanto ela pertencia aos Távora, foi uma mulher que desde os 20 dias de vida que ela estava prometida em casamento... Coitadinha. É verdade. Recém-nascida? É verdade, exatamente. Portanto, ao seu sobrinho, que nasceu, portanto, 20 dias depois, houve logo ali uma combinação de um casamento. Exatamente. Frequente naquela altura, pronto, primos, neste caso eles nasceram com 20 dias de diferença, mas eram tia-sobrinha, efetivamente. E foram prometidos em casamento. E não havia o problema da consanguinidade? Pois, naquele período, não, exatamente. Havia outros interesses, outros fatores a ter em conta naquela altura. Amor não era um deles? Não. Pronto, havia de facto essas conveniências e esses acordos entre famílias e de facto eles, desde pequenos, que o destino deles ficou traçado, iriam casar, apesar de serem tio e sobrinho. E eram duas figuras, ele muito belo, ele jovem muito belo, com uma força interior muito grande. Portanto, muito belo depois. Sim, exatamente. E também ela, ela uma mulher que era conhecida porque marcava, de facto, ela entrava nos salões e as atenções centravam-se nela, portanto dizia-se que era uma das mulheres mais bonitas do reino. E o que aconteceu é que, de facto, não havia amor... pelo menos conhecido e descrito, da parte dele em relação a ela, sim. Da parte dela em relação a ele, tudo leva a crer que não. E o certo é que quando a família dos Távora foi a dada altura para a Índia, portanto o irmão dela, Dom Francisco de Assis, que era pai do seu marido Luís Bernardo, quando foi assumir, portanto foi para a Índia como vice-rei, Dona Teresa ficou. Pronto, não é bem explicado porquê, e é nesse vazio que eu também gosto de entrar e gosto de preencher essas lacunas. E é aí que tudo acontece. Exatamente, é aí que tudo acontece, porque Dona Teresa fica, não se sabe se por doença, porque ela tinha perdido um filho há pouco tempo. Portanto, o que também era comum nessa época. Era muito comum, exatamente, mas que eu também tornei esse acontecimento marcante para ela enquanto mulher. E que a faz pensar, pelo menos segundo a minha Teresa e a minha leitura, que de facto o casamento não era a via que ela queria, aquela felicidade conjugal de quem tantos falavam, de que tantas mulheres de facto falavam e com a qual sonhavam, não era dela, aquela não era a história dela de facto. E o certo é que ficou. E ao ficar, houve ali um enamoramento com Dom José I e ela acabou por se tornar nesse período... Mas ela era casado? Era, exatamente, casadíssimo, sim. Segundo consta, até teria uma boa relação com a esposa, mas de facto houve ali um encantamento por aquela mulher. Outra coisa absolutamente normal na época, os reis terem amantes. Sim, sem dúvida. Era muito comum, aliás, o pai dele teve vários filhos bastardos, os mais conhecidos, os famosos meninos de Palhavã, e portanto era bastante frequente. Mas a Dona Teresa de Távora tornou-se a preferida do rei, portanto era assumidamente a amante eleita. Oficiosa, não é? Era, se bem que, quer dizer, não há historiadores que retratem episódios, eles não se assumiam em público. Toda a gente, pronto, sabia-se que ela era amante do rei, mas era discreto. Sim, era uma relação discreta. Portanto, há só os apontamentos que há a nível de factos históricos, são trocas de olhares entre eles, portanto, mesmo na presença da rainha, a própria rainha terá falado certa vez nas cavalgadas do rei, portanto, há ali assim alguns episódios... Uma grande imagem. Sim.
Sim, mas para a rainha eu ter dito a ser verdade é porque de facto era marcante. E ela já devia estar farta. Sim, não, absolutamente, até porque ela era muito apaixonada, dizia-se que era muito apaixonada pelo seu rei e fazia de tudo, inclusive, para que o seu rei só tivesse olhos para ela. Inclusive as criadas que andavam pela corte tiveram que usar até vestidos, portanto, que não tivessem decotes, porque ela era muito zelosa da fidelidade do seu marido, mas não teve muita sorte. Não teve grande sucesso. Não teve, não. Porque de facto ele encantou-se, terá havido ali um encantamento com Dona Teresa. Eu depois acabo por dar outros contornos a esse encantamento e criei uma relação também muito baseada na ópera. A relação deles através da música, porque Dom José era um apaixonado por ópera e portanto eu acabo por criar entre eles acabam por recriar o mito, alguns dos mitos da ópera, do qual Dom José gostava bastante. Portanto, mas muito poucos, em termos de factos históricos, muito pouco se sabe, o que para mim foi ótimo, porque eu gosto de romance, gosto de ficcionar, e portanto tudo o que é o vazio Exatamente. É o perfeito. Aliás, a Sara teve agora aqui uma expressão muito engraçada, a minha Teresa. Sim. Portanto, temos várias Teresas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso já me tinha acontecido com Dona Estefânia, portanto eu tinha criado uma Dona Estefânia, o romance anterior, exatamente. Eu já tinha criado uma Estefânia, mas aí com base em tudo o que li sobre ela, portanto neste caso havia biografias, havia cartas, mas é sempre uma leitura minha sobre aquela personagem. Muito subjetiva, então. Sim, absolutamente subjetiva. Tenho que o assumir porque é verdade. Eu gosto de ir buscar os factos históricos, o suporte que há daquela altura, mas quem somos nós para saber, mesmo um historiador, o que é que uma mulher sente a viver determinados acontecimentos? Só entrevistando-a, não é? Exatamente. O que não era muito comum também na época. Não. Há todo um vazio a esse nível, portanto, o que é ótimo para quem gosta de ficcionar esses aspectos. E neste caso, ainda mais tive liberdade, se assim se pode dizer, para criar esta minha Teresa, porque o vazio era ainda maior. E ela era uma mulher, foi tão marcante em tantos acontecimentos, porque passámos pelo terremoto de 1755, pela morte do Távora, portanto, que dizimou toda a sua família. O nome Távora foi arrancado da toponímia do país durante aquele período. Portanto, as casas o brasão foi picado. Portanto, esta mulher passou por uma série de acontecimentos tão marcantes que a envolveram, porque o Dom José I, o atentado dele, foi na noite em que ele saiu, que ele tinha estado com a sua amante. Portanto, houve ali aquele aproveitamento, ele vinha a regressar dessa noite com a sua amante, quando se deu o atentado. Portanto, esta mulher terá sido marcante nestes acontecimentos. Disso eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Ela esteve envolvida na própria história de Portugal. Sim. É uma figura marcante, mas ao mesmo tempo uma figura da qual se sabe muito pouco. E foi esse o mote, foi isso que me interessou. Essa dualidade que realmente despertou o interesse, não é? O que é que realmente a fascina nesta Dona Teresa antes e depois de a ter conhecido melhor? Inicialmente fascinava-me pensar como é que uma personagem que esteve tão presente em tantos acontecimentos tão importantes, como é que se sabe tão pouco dela? Como é que não se... Primeiro ponto de interrogação. Exatamente, primeiro. Depois, o que é que terá levado, o que é que poderá sentir uma mulher que, no fundo, de certa forma, teve culpa pela morte da família? O que é que pode sentir alguém que apenas quis brincar com o rei? O que é que ela se sentirá ao saber que a sua família toda foi dizimada em praça pública, não só, obviamente não só por causa dela, mas ela também esteve envolvida nos acontecimentos que geraram essa morte. E, portanto, toda a história da culpa é algo que me disse bastante. A culpa, a questão de até que ponto é que o nosso destino está marcado, e esta mulher pelo menos, o destino desta estava com certeza, não é? Exatamente, até porque é um facto muito engraçado, porque na altura do terremoto de 1755, portanto, houve várias profecias, houve vários homens, já mesmo ainda, desde o século XVI, tínhamos o nosso sapateiro de Trancoso. Era o Nostradamus, não é? Exatamente, o nosso Nostradamus português, que já falava que no ano que tivesse 2 5 iria haver um terremoto que destruísse Lisboa. E houve naquela altura várias vozes que surgiram e disseram que Lisboa iria pagar pelos seus pecados. E, portanto, Dona Teresa era a personificação de um dos pecados de Lisboa. Portanto, Dom José I tem uma amante, é conhecido. Portanto, era quase como uma justificação. Era exato, sim, e eu também puxei um bocadinho a história para aí.
Dona Teresa, é a primeira culpa que ela sente, é a culpa por estar a trair o marido, que era um homem tão correto, toda a família do Távora era conhecida pela sua retidão, portanto, os seus princípios morais. Primeiro, estar a trair o marido. Depois, até que ponto é que ela teria essa culpa, entendendo o terremoto como algo divino, como castigo divino, até que ponto é que ela teria culpa nesses acontecimentos que dizimaram tanta gente e tantas pessoas e que levou a uma destruição tão maciça. E, por último, a sua culpa na morte depois da família. Portanto, tudo isto é uma digestão dela própria, da sua culpa, e de até que ponto é que, se estes acontecimentos estavam marcados, nomeadamente o terremoto, se há acontecimentos que estão marcados na história do nosso país, se há pessoas que o adivinham, e se há heróis na nossa história, até que ponto é que os vilões também têm o seu destino marcado e o seu papel por cumprir? Até que ponto é que eu tinha mesmo que cumprir este papel? Se eu de facto nasci com esta natureza e há situações das quais eu não posso fugir. Sabe, e perante essas questões e essas perguntas tão pertinentes, a que conclusão é que chegou? Eu infelizmente, eu gostava de ser uma pessoa de conclusões, mas não sou. Deixa-te um bocadinho em aberto, não é? Deixe. Eu sou uma pessoa eu própria sou uma pessoa de questões. Gosto muito de levantar questões. Aliás, levanto questões por tudo. Sobretudo nas novelas, não é? Sim, também. Mas já lá iremos. Também. Já lá iremos. E, portanto, eu deixei até ao fim esta mulher com dúvidas. O que ela diz no final é que a conclusão que ela própria tira da vida, no final ela tem uma conversa com um jovem, e o que ela diz, que é o conselho que ela lhe dá, é: faz o que tens que fazer. O que é certo e errado, ninguém sabe ao certo. Faz o que tens que fazer. Tudo o resto são consequências daquilo que nós estamos a viver. E, portanto, é essa a leitura que ela própria faz, é: se fiz bem ou mal, acabou-se, eu não quero viver com culpa. Fiz o que tive que fazer e agora estou a viver as consequências dos meus atos. Este nome Távora é um nome, historicamente, e sobretudo no século XVIII, manchado pela vergonha. Vamos recordar o que é que eles fizeram de tão grave para serem alvo de tantas perseguições e de tanto banho de sangue? Exato, foi um processo muito controverso. Aliás, ainda hoje os historiadores não estão em conformidade em relação à própria leitura destes episódios. Ali, deixa-me só fazer um parênteses. A Sara está muito ligada à televisão. Eu recordo que o Francisco Moita Flores fez uma série baseada justamente no processo do Távora. Exatamente. Aliás, belíssimamente encenada e com um guarda-roupa riquíssimo, como não podia deixar de ser. Mas, de facto, continuamos com um vazio histórico em relação a este processo. Não, eu li o processo, claro que o Francisco Moita Flores terá outra leitura sobre o processo, porque fazia todo o sentido, ele estudou profundamente estes factos. E eu também li o processo, e de facto há ali lacunas grandes, mesmo para quem não sabe ler esse tipo de processos, não é? Eu tive um olhar mais de curiosidade. Mas há ali lacunas grandes, de facto, quer dizer, a Dona Leonor de Távora não foi sequer interrogada, portanto, e foi a primeira a quem cortaram a cabeça. Portanto, há todo ali um vazio. Diz, muitos historiadores o que defendem é que, de facto, o Marquês de Pombal quis marcar ali uma posição, quis travar a nobreza e aproveitou o atentado para, de facto, eliminar os seus adversários, nomeadamente a nobreza, que estava naquela altura com uma força tremenda, fruto destes casamentos e destas associações, estavam com uma força muito grande e uma ascendência muito grande. Falava-se que Dom José, portanto, não seria o rei que eles quereriam no poder, que provavelmente quereriam o seu irmão Dom Pedro, que era alguém que continuaria a dar mais poder e mais benefícios à nobreza. E, portanto, havia toda essa força da nobreza que o Marquês de Pombal quis travar. Na altura ainda não era Marquês de Pombal, mas que quis pôr travão. Por outro lado, também... Dom José Sebastião de Carvalho e Melo. Exatamente, e Melo, muito bem. E depois, por outro lado, também os jesuítas, que era a outra força que ele queria travar. E os jesuítas estavam muito ligados à nobreza. E conseguiu. O certo é que... A expulsão dos jesuítas foi assim uma coisa... Acho que consta até que foi, e os historiadores estão mais ou menos de acordo sobre isso, que foi um grande retrocesso para Portugal. Sim. Eu também estou convicta assim. Aliás, eu durante a fase em que estava a investigar para este trabalho, falei também com os jesuítas e, de facto, foi muito marcante. Aquela expulsão foi muito... de facto, os jesuítas tinham muita força aqui, tinham muita força nos territórios lá fora, mas faziam um trabalho extraordinário. Quer dizer, não tínhamos dúvidas que eles, sobretudo no Brasil, eles faziam um trabalho absolutamente extraordinário junto das pessoas que lá estavam. Agora, de facto, tinham poder. Pronto, o clero naquela altura, e nomeadamente os jesuítas, eram um grupo com poder. Intocáveis? Não sei se eram intocáveis, mas o certo é que eles eram os confessores, portanto, da nobreza, dos reis. Ouviam tudo.
ouviam de tudo. E tinham um grande poder de informação. Não tenho dúvidas nenhumas, pronto. E claro que depois, em momentos decisivos, se calhar usavam esse poder, não é? E estamos a falar de muitas pessoas. Não podemos dizer que todos os jesuítas usavam esse poder em seu favor. Não sabemos, mas eram muitas pessoas, havia muitas pessoas a influenciar e claro que uns, se calhar, terão tido um papel, se calhar, menos positivo do que outros, como tudo. Portanto, não consigo avaliar exatamente. Terá havido coisas corretas, coisas menos corretas, mas o que eu acho que é claro é que o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mel, naquela altura, o que ele quis foi, de facto, travar a oposição, travar quem se estava a opor à sua vontade, que era também uma vontade legítima, que era levar Portugal para outro patamar, tornar um país mais iluminado, um país diferente e com outra cultura. Os atuais governantes também querem isso, não é? Sim, depois se formos por aí agora, de facto, os fios Acho justificam os meios, não é? não é? Pronto, depois entramos naquele nosso dilema, se calhar há meios que de facto não se justificam. Os fins, não é? Exatamente. Esta Dona Teresa, para além de realmente de ter convivido muito tempo com ela, com certeza, e dormiu a pensar nela enquanto escrevia o livro, como é que fez a pesquisa para conseguir recolher todos estes elementos à volta dela? Sobre este período há muita coisa, há mesmo muita coisa. Eu li bibliografias históricas, não é? Historiadores, alguns foram-me indicados por pessoas também ligadas à história, porque depois há tanta fonte que também convém fazermos alguma triagem. E depois li também alguns livros de ficção sobre esse período, que também estão feitos, Domingo Amaral, Pedro Almeida Vieira, portanto, que trataram esse período do terremoto, que falaram sobre uma lagrida, portanto... Esse é outro personagem sobre o qual eu gostava de falar, o padre, é um padre italiano. É, exatamente, o padre jesuíta. Gabriel Malagrida. Exatamente. Há um romance muito engraçado de Pedro Almeida Vieira que se chama o Profeta do Castigo Divino, que é exatamente centrado nessa personagem do Gabriel Malagrida. Portanto, esses romances também me ajudaram um bocadinho a ir buscar outros elementos históricos, também porque esses próprios romances também foram baseados em pesquisa, numa pesquisa exaustiva. E, portanto, houve ali os primeiros meses, foi muito de pesquisa, até porque eu não sou de história, não é? Portanto, eu conheço os factos, mas não os conheço tão a fundo para conseguir sentar-me à secretária e escrever sobre eles com à vontade. E de repente, não é? E portanto, só quando senti que estava suficientemente confortável, claro que depois ao longo da escrita do livro tenho que sempre ir pesquisando determinados elementos, mas só quando havia ali um certo conforto, só quando senti que estava de facto dentro daquele período, é que parti para a escrita. E portanto, mas é uma... Eu gostei muito. Eu no passado, se me dissessem que eu iria escrever romances históricos, não imaginava, era algo que não estava assim nos meus planos. Mas tornei-me viciada depois do outro romance anterior do ano passado. Tornei-me viciada, porque de facto a nossa história é fascinante. É aquilo que se costuma dizer, a realidade supera a ficção. E é mal contada nas escolas? É muito mal contado. Eu tenho muita pena. Eu tenho um filho mais velho, que no outro dia, ele tem 9 anos, portanto é pequenino, mas no outro dia chegou a casa e disse: ai mãe, não gosto nada de história. E eu senti-me... Porque era uma tristeza e uma perturbação ao mesmo tempo. Sim, por um lado porque ele sabe que a mãe está a escrever romances históricos, portanto ele veio-me dizer aquilo, tipo: oh mãe, como é que tu consegues escrever romances históricos? Porque a história é uma chatice. E então eu sentei-o e comecei a contar aqueles factos que ele tinha dado a dar na escola. De uma outra forma? De uma outra forma. Uma forma que é televisiva? Um bocadinho, sim. É porque eu acho que estes romances históricos, a virtude que têm é exatamente essa, é fazer as pessoas sentirem vontade de conhecer a nossa história. Claro que é sempre importante explicar que há determinadas coisas que estão nestes livros, determinadas informações e criação de personagens, que é ficção. Portanto, a pessoa deve partir para esta leitura sabendo que isto é um romance, mas que romance baseado em factos reais, e deve saber que factos reais é que lá estão. Mas depois disso, eu não tenho dúvidas que as pessoas estão muito mais despertas para a história. E o certo é que os romances históricos, isto foi um boom em Portugal, as pessoas estão de facto despertas e gostam de conhecer estas figuras da nossa história. A nossa história, não é? De que é que o miúdo se queixava? Os factos eram descritos, mas sem paixão. Pronto, eram debitados? Era um bocadinho... Eu não posso dizer que a culpa seja também dos professores, porque eles têm que dar aquela matéria. Pois é isso que eu ia perguntar. A forma não é o conteúdo, mas é a forma como se dá as coisas, não é? É. Porque isso, ser professor de História
eu acho que equivale mais ou menos a ser um guionista de uma telenovela. Sem dúvida. Tem que escrever uma história. Agora, a forma de a contar é que é diferente, não é? É. Porquê é que as pessoas se apaixonavam pelo professor José Hermano Saraiva? Mas sem dúvida. Sabendo-se que ele não era, e os historiadores por vezes criticavam-no por não ser 100% exato. Foi aqui, exatamente nesta pedra que se sentou. Ele não sabe, quer dizer, mas nós imaginávamos. E qual é que é o mal? Era, exatamente. Qual é o mal? Não, eu não tenho dúvida que ele foi uma das pessoas marcantes para que nós, portugueses, ficássemos mais apaixonados pela nossa história. Ele fez ali um trabalho extraordinário a esse nível. Ao longo de 50 anos de televisão. É incrível mesmo, não é? Completamente. E as pessoas ficavam. Eu ficava rendida a ouvi-lo. Eu ouvia e, de facto, era apaixonante. Pronto, não há dúvida nenhuma que isso faz toda a diferença no olhar sobre a nossa história. Que é quase sempre ele próprio subjetivo. Não tínhamos ilusões, não é? Por muito que um historiador cruze factos, o olhar sobre... É quase sempre... Há sempre ali uma certa dose de subjetividade. E se, além dessa subjetividade, conseguimos dar paixão, isso então acho que pode fazer toda a diferença na leitura. Claro que, por exemplo, uma pessoa que leia o meu romance e que queira saber mais sobre estes factos, eu no final tenho uma vasta bibliografia, as pessoas podem ir consultar e podem ver, mas pode ser ali de facto o início, não é? Bom, exatamente, para as pessoas ficarem com mais curiosidade em relação àqueles factos. Eu vou contar aqui uma pequenina história pessoal. Eu tenho um amigo polaco a quem ofereci a coleção de vídeos do professor José Hermano Saraiva, porque estavam também legendados em inglês. E eu enviei-lhe para a Polónia e disse, depois de dar-me os teus comentários, ele disse, eu fiquei fascinado, primeiro porque não conhecia a vossa história, e depois porque está ali um homem, na altura 80 anos, a falar durante 25 minutos. Ele disse, mesmo com legendado, eu fiquei rendido ao que ele estava a dizer. Completamente. Era um estrangeiro que o afirmava. Portanto, o poder de sedução dele era enorme. Que partia um bocadinho também da sua própria paixão, não é? Mas justamente, eu acho que, Sara, eu acho que isto não pode ser escrito, nem dado, nem partilhado, neste caso dos professores, sem paixão. E voltando ainda ao miúdo, eu acho que realmente, a culpa pode não ser dos professores, porque eles têm uma matéria a dar, mas é a forma como o dão. Não, sem dúvida, sem dúvida. E então, para crianças, eu acho que faz toda a diferença entre gostar ou não gostar de história. Ele está aqui no quarto ano. Estava no quarto ano. Começou, pronto, e mesmo na escola foram umas primeiras experiências de história para eles começarem porque para o ano é que ele vai ter história a sério. Mas o meu filho chegar-me a casa e dizer que não gostava de história, que fez-me alguma confusão. E então perdi mesmo ali. Aliás, agora fui buscar uma série de livros e, portanto, tenho estado até um bocadinho a investir porque ele adora os egípcios, portanto, há ali assim um fascínio sobre algumas áreas. E... Ele pode ver os filmes do Cecil B. DeMille, exatamente, o Ben-Hur e os 10 Mandamentos. Ele adora, não, exatamente, ele gosta muito, porque lá está, porque aí estamos a recriar as coisas de forma, e que os miúdos hoje em dia, não tínhamos dúvida que eles precisam de outros estímulos muito diferentes até daqueles que nós tínhamos na nossa altura, não é? O audiovisual é fundamental. Sim. E eles hoje para aprender precisam que haja um entusiasmo crescente, porque são miúdos ligados a videojogos, ligados à ação, e tem que ser tudo rápido e portanto, já não é qualquer coisa... Coisas muito curtinhas e muito rápidas, não é? Exatamente. Porque eles mudam muito de atenção, muito rapidamente. Temos aqui uma geração diferente. E o tipo não se concentram muito. A forma como lhes ensinamos, hoje em dia, tem mesmo que ser adaptada ao estilo de miúdos que nós temos hoje, que é diferente. E a oralidade? Qual é a importância ainda hoje da oralidade? Ou seja, a transmissão de uma história pela voz? É importante, sobretudo para esta geração. Sabe que eu tenho livros infantis e vou muito às escolas. E quando vou, eu começo sempre por contar a primeira história que eu escrevi quando era pequenina. Com 6 anos? Com 6 anos, exatamente. E é tão engraçado. Oferecida uma professora, não é? Foi, por acaso faleceu agora há pouco tempo, mas era uma senhora extraordinária ela própria tinha histórias absolutamente assim de outros tempos que ela nos contava e que nós achávamos que não era possível, que elas não tinham acontecido. Mas eu costumo contar essa história aos mais novos e é tão engraçado porque eles ficam, conto com gestos e com umas teatradas, umas coisas que eu também gosto de inventar. E é tão engraçado porque ver assim aqueles olhinhos muito abertos a ouvir aquelas histórias é tão giro. Agora, eu sei que se eu contasse aquela mesma história ou se eu estivesse a ler sem graça, eles 5 minutos depois já estavam a fazer uma patifaria qualquer. E já tinham esquecido a história. Aliás, hoje em dia há contadores de histórias. Eu não sou contador de história, gosto, mas eu nunca investi. Não, é contador de histórias, à sua maneira. Sim, eu gosto porque tenho os meus filhos também têm alguma experiência, não é? Todas as noites lhe conto uma história, portanto isto já são uns aninhos de experiência. Mas hoje em dia há contadores de histórias extraordinários. Eu gosto imenso. A Elsa Serra, por exemplo, quer dizer, que conseguem transformar a história e dar-lhe ali uma cor que não há dúvida que apaixona.
funciona. É preciso ser inventivo e criativo também. Sim. E hoje em dia, para as crianças que temos, volto a frisar, para as crianças que temos, nós temos que ir buscar toda a criatividade que há em nós, se queremos, para as mais pequeninas coisas. Porque eles são espectadores difíceis. São, sem dúvida. São. E aliás, eu noto isso, em casa tenho 4 espectadores difíceis. De que idades? Tenho um com 9, um com 7 e depois tenho 2 gêmeos com 4. E aquilo é preciso toda uma energia para conseguir, porque eles hoje questionam tudo, nada é garantido, portanto, tem que ser tudo muito conversado e muito dialogado e muito arranjar estratagemas, portanto, há ali, eu acho que pais e professores hoje em dia é uma profissão, entre aspas, altamente criativa e que obriga a muito de nós. Eles repartem a atenção da mãe? Disputam a atenção da mãe? Eles disputam. Muitas vezes, quando dou por eles, estão os 4 a querer-me contar as suas coisas ao mesmo tempo. Não é fácil. Não é? Mas é muito giro, simultaneamente. Eles ensinam-me. É uma riqueza muito grande, penso eu. Acho que eles moldaram-me, não? Eles transformam-nos também e eles dão-me coisas, dizem-me coisas. Eu conseguia fazer coleções de livros só com coisas que eles me dizem. Porque, com citações? Sim, aquilo é um manancial de as dúvidas que eles me colocam sobre o mundo, sobre a vida. Eles têm uma perspectiva tão engraçada sobre as coisas, e se nós lhe dermos liberdade para isso, que é importantíssimo hoje em dia, se nós lhe dermos liberdade para eles questionarem as coisas, é tão engraçado ver a forma como eles veem o mundo, é muito giro. Eles dão dicas para a escrita de histórias de novelas, por exemplo? Não, eles são todos muito diferentes e dão-me muitas dicas, isso dão. O mais velho diz que quer ser escritor também. E então é muito engraçado, ele diz-me, tens que pôr mais do Afonso que há em ti. Ele diz-me coisas muito, muito engraçadas. E os outros também, cada um à sua maneira, dentro da sua visão, portanto, porque há um que é mais místico, há outro que é mais terra a terra, há uma que gosta muito de fadinhas e cor-de-rosas, o outro gosta muito de coisas de lutas, e portanto as indicações que eles me dão e sugestões, aliás, eu no caso dos livros infantis, eles são os meus primeiros leitores, portanto eu faço essa primeira leitura para eles, já sei que... E modifica? Modifico. No caso de histórias para crianças, sim, sem dúvidas nenhumas. Quando o Afonso diz, não gosto disto ou não percebo isto, não vai funcionar. Se ele não percebe, não funciona para os outros. Quer dizer, claro que eu sei que há coisas que ele gosta mais do que outras, portanto, claro que a maneira como eu ouço o que ele me diz é sempre relativo e em relação aos outros também. Ele é o mais velho, também é mais crítico, portanto consegue já fazer, coisas, claro. Mas dou muita atenção, porque eles são, eu costumo dizer que tenho ali o meu focus grupo em casa. Privativo. Exatamente, tenho esse privilégio. E quando eles quando não sentem empatia com a história, quando há alguma coisa, eles acham, ou quando a atenção deles dispersa em relação àquilo que estão ali, não está ali a há funcionar. qualquer coisa que está ali a E eles têm falhar. razão. Geralmente têm razão. A Sara esteve envolvida na escrita, e já aqui o referimos, de novelas, por exemplo, como As Queridas Feras, não é? Sim. O Mundo Meu ou A Vingança, não é? Só para citar 3. Sim. Não, naquela, assim, foi uma altura muito intensa de novelas. Eu comecei pelos romances, aos 22 anos tive uma primeira oportunidade e publiquei 2 romances, mas pronto, foi assim uma experiência que eu nem sabia muito bem lidar com ela naquela altura. Como é que se começa um guião? É pelo fim, pelo meio, pelo princípio ou não é por nada? Ou começa-se realmente a imaginar o quê? Eu trabalhei em televisão. Em televisão, durante aqueles anos, foi um grande trabalho de equipa. Aliás, para mim, o que me deu de mais importante foi trabalhar em equipa. A consciência de que... Embora o escritor seja um ser solitário. Sem dúvida, sim. Mas no caso do trabalho para ficção, no caso de uma novela, que nós fazíamos 2 episódios por dia, aquilo era uma loucura, tem que haver uma grande articulação da equipa. Portanto, eu posso escrever a melhor cena do mundo, que se eu não estiver articulada com todas as outras pessoas que estão a escrever as outras cenas, aquela cena não funciona. E, portanto, tem que haver um grande respeito pelo trabalho dos outros e uma grande articulação. E nesse caso, portanto, não havia quase um meio, um princípio e um fim, havia um trabalho de equipa. Neste momento, porque eu depois também já fiz outras coisas sozinha, e neste momento, por exemplo, estou a escrever uma série para a RTP, o Bem-vindo a Beirais, em que fiz alguns episódios. Está neste momento a ser exibida? Exatamente. E pronto, e aí sim eu já tenho a liberdade de criar um episódio do princípio ao fim, portanto, porque aquilo são episódios quase de autor, cada guionista escreve um episódio isoladamente. Não, aliás, até porque os personagens já lá estão. Exatamente, sim. Mas é um trabalho, porque normalmente isto não acontece. Cada pessoa escreve um guião.
E é muito giro, porque aí sim eu consigo criar uma história, dou-lhe um princípio, um meio e um fim, e é muito giro. É muito giro porque lá está, estamos a escrever, e eu gosto muito de imaginar, mesmo na escrita, nos romances, eu tenho muito a visão. E aí voltamos à Dona Teresa. É, exatamente. Eu estou a ver aquilo que eu estou a escrever, portanto, há ali uma ligação da qual eu não me consigo afastar, que é, eu imagino isto num filme, pronto, é mais forte do que eu estou a imaginar as coisas a acontecerem. E quando escrevemos um guião, sabemos que vamos ter essa possibilidade de ver isso feito, mesmo realizado. De materializar, não é? Exatamente. Tem pena que nós, em Portugal, não tenhamos uma indústria cinematográfica forte, de modo a poder adaptar mais facilmente este tipo de romances, quer à televisão, quer ao cinema, por uma questão económica. É mesmo uma questão económica. Eu gostava muito. Aliás, eu acho que, então, no caso deste livro, eu acho que nós temos matéria mais do que suficiente. Locais e cenários temos. Falta o resto. Exatamente. Não há falta disso. Aliás, há muitos... Há outras indústrias lá fora que vêm filmar aqui exatamente porque nós temos um cenário riquíssimo, quer dizer, temos monumentos intactos, nós não tivemos uma guerra que nos destruísse os monumentos, portanto nós temos tudo intacto, tudo bonito. Tudo... As invasões francesas destruíram um bocadinho. Alguma coisa. Algum do nosso património. Mas mesmo assim, quer dizer, há monumentos destruídos, mas é sempre possível fazer um monumento do lado, porque nós temos um país inteiro riquíssimo, quer dizer, de uma beleza e depois com contrastes, portanto, do norte para o sul, temos aqui uma panóplia de cenários naturais riquíssima, temos um clima ótimo, portanto nós temos um decor natural fantástico para filmarmos, e aliás o certo é que há um interesse das indústrias lá fora para virem filmar aqui cada vez mais. Falta-nos de facto dinheiro para conseguirmos pôr estes projetos porque é muito caro. De pé. É caro, é caro. É caro. Já se fez, que na altura do Francisco Moita Flor, estávamos aqui a falar, fizeram-se algumas séries históricas que foram muito importantes naquela altura, foram marcantes. Aliás, eu cresci com elas, portanto, a própria leitura sobre a história naquela altura mexeu muito comigo, comigo e com toda a gente, que toda a gente refere essas séries, ninguém as esqueceu porque foram marcantes. Hoje em dia eu acho que já justificava fazermos isso, mas provavelmente terá que ser ou arranjamos protocolos com outros países, portanto conseguimos fazer aqui... Uma coprodução, por exemplo, com Espanha, porque nós, por exemplo, quem tem acesso à televisão espanhola, e ela basicamente se vê em qualquer parte do mundo, eles têm muitas séries históricas. Sim. Muitas séries. Sim. E a nossa história é muito comum em muitos aspectos, portanto... Justamente, os vizinhos, embora de Espanha, como se costuma dizer, não venha nem bom vento, nem bom casamento... Nem sempre foi verdade, nem sempre foi verdade ao longo da história. Sim, é verdade. Não, nós somos... É um amor-ódio. Amor-ódio, claro, exatamente. Voltando um bocadinho à televisão, para além do Bem-vindos a Beirais, que é realmente uma série que começou realmente a conquistar placidamente os espectadores, a Sara criou a série Maternidade. Foi, exatamente. Foi baseada na sua experiência? Foi um pouco. Eu estava já afastada da televisão. Na altura que eu tive os meus gêmeos, portanto, passei de mãe de 2 para mãe de 4. Pronto, eu precisei mesmo de me afastar da televisão, porque a televisão obriga a um ritmo que eu naquela altura não conseguiria suportar. Aguentar, não é? E estava na altura também, já estava mais voltada para os livros, portanto acabei por... Foi um abandono natural, mas... E que foi satisfatório. A mim não me pesou, porque eu também de facto gostava imenso dos livros, e para mim foi uma oportunidade de me entregar completamente àquilo que eu mais gostava de fazer. Mas na altura surgiu a possibilidade de fazer maternidade. Eu lembro, o Pedro Lopes na altura chamou-me e ele disse-me assim: eu tenho aqui um projeto que tu não vais conseguir recusar, porque se chama maternidade. E de facto eu estava em casa com os meus pequeninos e portanto foi absolutamente irrecusável. Juntava-se a fome com a vontade de comer, não é? Exatamente. Mas foi um produto giro. Foi ali e pude fazê-lo em casa, portanto deram-me ali algumas condições que para mim naquele momento eram indispensáveis, e portanto criei uma equipa com pessoas sempre ligadas à SP, mas portanto eu escolhi algumas pessoas para trabalhar comigo, portanto foi tudo ali. A SP é a empresa de produção? Exatamente, SP Televisão, exatamente. Pronto, que estão a trabalhar muito bem, estou a fazer a nível de ficção, estou a fazer um trabalho, um trabalho extraordinário. E pronto, foi assim um bocadinho matar saudades do guionismo naquela altura. E agora este Bem-vindo a Beirais é exatamente a mesma coisa. Onde é que isto é filmado? Bem-vindo a Beirais é numa aldeia
penso que se chama Carvalhais. É uma aldeia ali para cima. Eu, por acaso, eu confesso que ainda não fui... Não foi a Beirais? Não fui, não. Então, quer dizer, a criadora ainda não foi ao local da criação? Não, exatamente. Pronto. Eu fiz até agora 4 ou 5 guiões. Portanto, eu só fiz assim tenho só alguns pelo meio. E não fui lá. Vi muitas fotografias, pronto, vi material que eles mandaram. Não necessita de ir ao local, cheirar o ambiente? Às vezes preciso. Não, eu fui ver os decores interiores. Pronto, porque a nossa porcentagem de exteriores também é sempre reduzida. Pronto, fui conhecer os decors interiores. Mas tem que bater a bota com a perdigota em relação entre os interiores e os exteriores. Não, eu tenho mapas, quer dizer, eu consigo imaginar o local. Claro que é sempre preferível ir lá, e já cometi ali um ou dois erros de isto afinal não é tão perto quanto eu imaginava. Portanto, claro que conhecer o decor é importante. Mas pronto, eu também estou a fazer assim uma perninha, como se costuma dizer. É chamado a fazer o trabalho de sapa, não é? Fazer o trabalho de levantamento. Que truques existem para se escrever um guião? Para se escrever um guião, pronto, há técnicas e nesse caso as técnicas são fundamentais. A maneira como nós olhamos para um guião, quer dizer, nós temos todo um conjunto de regras. Por exemplo, nós temos uma percentagem de interiores e exteriores. Temos personagens que só poderão aparecer em determinados decors. Mas isso está escrito logo no início, ou isso, à medida que a história vai se desenvolvendo, é que se vai produzindo esse tipo de... Não, ao início está... pormenores? Pois, ao início há alguma definição. Depois, à medida que o processo vai avançando, a própria produção tem que criar também essas limitações. Portanto, quer atores que por algum motivo depois não possam gravar, nós temos que retirar das cenas, quer porque está a haver uma percentagem grande de exteriores, eles vão ter que reduzir para... Portanto, há sempre um diálogo. Por isso é que eu digo que isto é um trabalho de equipa imenso, porque tem que haver sempre um diálogo com quem está a produzir e realizar, um diálogo muito grande, para que as coisas possam bater certas. Depois, neste caso, quando construímos um guião com princípio, meio e fim, é usar aquelas técnicas que também são para a escrita de um livro, não é? Ainda que seja seja um produto mais curto, porque nós temos que ter um bom arranque, as pessoas têm que ficar presas, não é? Aqueles primeiros 5, 10 minutos as pessoas têm que ficar presas ao ecrã. Depois, na continuidade, temos que ir dando sempre pequeninos picos para que a pessoa não mude de canal. E depois, no final, temos que dar algo mais às pessoas. É importante que a pessoa, quando acaba o episódio, a pessoa pense o que é que eu, mesmo inconscientemente, que tenham ganho alguma coisa, ou que tenham pensado em alguma coisa, ou que se tenham divertido por algum motivo, ou que tenham aprendido ou algo que foi dito. Portanto, eu acho que faz sentido quando é assim. Nem sempre acontece. Claro que nós sabemos que a nossa televisão muitas vezes é feita sobre pressão e infelizmente... E é contra-relógio, não é? Infelizmente há muitas coisas que às vezes se perdem por falta de tempo. Neste caso eu tive o privilégio, como estou a fazer episódios soltos de vez em quando, tenho o privilégio de poder pensar sobre eles e... Mas ainda continua neste momento a escrever? Vou só fazer mais 2, é mesmo assim mas foi giro, foi um bocadinho matar saudades. Eu já não achava neste momento que ia fazer agora televisão, até porque estou muito envolvida neste momento nos romances e também nos livros infantis, portanto estou mais ligada mesmo aos livros. Mas houve aqui esta oportunidade e para mim foi assim matar saudades de escrever guiões e lá está, e matar saudades de ver materializado aquilo que nós escrevemos, que é assim, é uma experiência muito gira. Sara, para terminar, há uma parte importantíssima deste livro que são as ilustrações e as fotografias. Uhum. Quando se escreve sobre alguém sobre o qual não temos uma cara, é complicado. É complicado. Neste caso, eu procurei tanto. Porque eu tenho a minha Teresa, eu vejo-a, eu sinto-a. Mas de facto não haver... Até ouve, entre aspas, como é que ela fala, não é? Isso é. Lá está, porque eu costumo dizer que eu quando escrevo sou um bocadinho atriz. Eu entro verdadeiramente nas personagens, sejam elas homens e mulheres, eu faço um trabalho muito de puxar os cordelinhos cá em mim para eu entrar nessas personagens. Como disse uma vez a Alice Vieira, leva os personagens todos para a cama, não é? Não, ela diz, eu já dormi com imensos homens. Exatamente. Não, homens e mulheres, atenção, não é? É inevitável. Eu também trabalho assim, aliás, quando não há essa entrega, isso reflete naquilo que eu estou a escrever. Eu só consigo escrever aquilo que eu quero escrever quando há essa entrega. E, portanto, essa Teresa existe.
mas não encontrei nenhuma fotografia, pronto, não sei se no caso da Dona Estefânia foi mais fácil, portanto houve logo uma colagem com essa mulher. Mas estas fotografias que estão aqui no livro reportam-se aqui e a quem? Portanto, temos uma fotografia do Dom José I. Pronto, isso já é mais conhecido. Exatamente, temos portanto, e há descrições dele no livro, porque aí sim é uma figura já conhecida. Temos também Dona Leonor de Távora, que também é, portanto, a sogra de Dona Teresa, que também aparece aí, que também é uma figura bastante falada. Temos de Malagrida, Gabriel Malagrida, o profeta daquele tempo. E depois temos algumas imagens do terremoto, portanto, da Torre dos Clérigos, também que este ano comemora 250 anos, e que eu também ponho Dona Teresa a visitá-la durante aquele período, início da sua construção. E temos imagens também da morte do Estávora, portanto, no Pátio dos Bichos, aquele acontecimento absolutamente trágico que marcou Portugal. No dia 13 de janeiro de 1759, não é? Exatamente. Quando morreu no Cadafalso o marido, o irmão, o sogro, a sogra, os cunhados e os sobrinhos. Dizimaram totalmente esta Dona Teresa de Távora, amante do rei, sobre o qual tivemos a falar nesta última hora com Sara Rodi, a quem agradeço muito ter vindo aqui hoje. Agradeço, muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigada. Ouviu ou quer voltar a ouvir? Ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo.